Semente é de Deus a palavra. Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Amados irmãos e irmãs, sou Pedro Marques, da PIMC Católica. Te convido para se inscrever no nosso canal, ative o sininho das notificações. E é sempre uma alegria meditarmos juntos a palavra do Senhor a cada dia. Hoje, terça-feira, dia dedicado à Sagrada Face, 24 de março de 2026. Meditemos Evangelho de João, capítulo 8, versículo do 21 ao 30. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vais se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir? Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que ele estava falando do Pai. Por isso, Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca diante de palavras fortes de Jesus. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Morrereis nos vossos pecados. Essas palavras não são de condenação fria, mas de um amor ardente que deseja nos despertar. Quem ama, busca despertar aquele para que se salve, para que se converta e tenha vida nova. Jesus não quer perder ninguém. Ele veio justamente para salvar, mas ele também respeita profundamente a nossa liberdade. Por isso, nos alerta a um caminho que leva à vida e a um caminho que leva à morte espiritual. E cada vez que um filho amado de Deus se perde, é um grande sofrimento a quem ama. E quem ama perfeitamente, quanto maior o amor, maior o sofrimento. E Cristo é o amor perfeito. Então, ele não deseja que ninguém se perca. Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto, disse o Senhor no Evangelho. Jesus faz uma distinção clara: viver de baixo e viver do alto. Viver de baixo é permanecer fechado em si mesmo, nos propósitos individuais, nos próprios pecados, nos próprios critérios, nas ilusões do mundo, que é enganador. É viver sem Deus, mesmo achando que está tudo bem, que tudo vai do bom e do melhor. Viver do alto, olha só, meus irmãos, é abrir o coração para Deus, deixar-se conduzir pelo Espírito, buscar a verdade, mesmo quando ela exige conversão, exige mudança de vida. Há uma certa exigência, mas
em vista de um bem muito maior, um bem perfeito. Aqui está um ponto central. Não basta dizer que acredita em Deus, é preciso viver segundo Deus. No entanto, todo mundo já sabe, nós não podemos dizer que só a fé salva, porque a palavra de Deus nos ensina: a fé sem obras é morta. Se não acreditardes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Essa é uma das frases mais profundas de todo este evangelho. Jesus, quando ele diz eu sou, ele revela a sua identidade divina. Crer em Jesus não é apenas admirá-lo como um grande mestre, é reconhecer que ele é o Senhor, o Salvador, o Filho de Deus amado, e entregar-se a vida a ele. E entregar-se a Jesus é seguir os seus passos, pela fé e pelas obras. O pecado, meus irmãos e minhas irmãs, não é apenas um erro moral. O pecado é uma ruptura com o Criador, com o Deus Supremo. E morrer no pecado significa morrer separado de Deus. E isso é a maior tragédia que pode existir. É muito triste só em pensar isso. Mas aqui, meus irmãos, está a grande notícia, a boa notícia. Ninguém precisa morrer no pecado, porque Cristo veio justamente para nos libertar dele pecado. Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Jesus fala da cruz. Jesus fala da crucifixão, de sua morte na cruz, pela humanidade. A cruz não é a derrota, é revelação. Na cruz, vemos que Deus é amor que se entrega, misericórdia que perdoa, paciência que espera. Tudo o que pensarmos, tudo o que aprendemos sobre a cruz, sobre a paixão de Jesus, sobre a morte de Jesus, todas as frases que foram ditas, todos os gestos que aconteceram, foram salvíficos. É olhando para a cruz que entendemos tudo, o peso do nosso pecado e a grandeza do amor de Deus. Quem olha para o Cristo crucificado com fé, encontra salvação. Eu faço sempre o que é do agrado do Pai, disse Jesus. Aqui está o modelo da nossa vida. Fazer tudo o que agrada a Deus. Jesus vive em perfeita obediência ao Pai. E essa obediência não é escravidão. Pelo contrário, é amor. Nós também somos chamados a isso. Viver não para nós mesmos, mas para agradar a Deus. E isso muda tudo na nossa vida. Muda nossas escolhas, muda nossas prioridades, muda nosso coração. Um chamado à conversão atualizado, ou seja, um chamado hoje que Deus nos faz. Este evangelho não é para assustar ninguém, pelo contrário, é um despertar. Talvez alguém aqui esteja vivendo muito para baixo, vivendo de baixo, na verdade. Preso a um pecado, afastado de Deus, vivendo uma fé superficial. Hoje, Jesus chama a cada um pelo nome. Ele chama a cada um pelo nome. Atente-se a isso. Não espere, meu irmão. Não adie, minha irmã. Não endureça o vosso coração. Cristo está dizendo: eu vim para te salvar, mas você precisa crer e se abrir. Então, é a mudança do coração, é a abertura de coração que vai fazer com que o Espírito Santo haja na nossa vida, nos transforme e viva conosco. O Evangelho termina dizendo que muitos acreditaram em Jesus. Que essa seja também a nossa resposta hoje. Mas não é e nem pode ser uma fé superficial.
e sim uma fé que transforma a vida, nos leva a um amor concreto, a uma prática, a ser caridoso, a pensar também nos irmãos, a ter uma vida de oração, a interceder pelo próximo, a vivenciar os sacramentos. Peçamos a graça de sair do pecado, de viver do alto, de reconhecer Jesus como o nosso Senhor e Salvador e de segui-lo com fidelidade até o fim da nossa vida terrena. Porque só Ele pode nos levar para onde Ele está, a vida eterna com o Pai, e que os santos, os anjos e a Santíssima Virgem Maria interceda por nós e nos ajude nesse trabalho árduo, neste mundo terreno, rumo à pátria celeste. Avante, meus irmãos, avante, coragem, avante até o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe, Maria Santíssima. São Daniel Comboni, rogai por nós. Quem crê em mim jamais morrerá. Marta e Maria, Jesus visita, vem garantindo ressurreição, vai transformando esta hora aflita, traz alegria e com